Xangô, meu pai, ilumina meus pensamentos, que eu seguindo sua luz, escolha meus caminhos com discernimento. Xangô, meu pai, girou o machado e fez redemoinho, fazendo rolar todas as pedras que estavam impedindo o meu caminho. Boa noite a todos. Aqui hoje começa a Maria Aparecida, né? A gente moveu a live de receitas para poder falar desse caso extremamente urgente e importante, que é o caso das mestras búfalas que estão em Brotas nesse momento em uma fazenda de leite. E todo esse assunto, ele traz para nós várias perspectivas, e para a gente abordar todas essas perspectivas, para a gente abordar todas elas, a gente vai estar aqui junto com a doutora Maria Letícia. A doutora Maria Letícia é uma mulher incrível. Ela é voluntária do Santuário enquanto advogada, ela é uma advogada animalista, uma ativista pelos direitos de mestres animais. E ela tem feito um trabalho absolutamente incrível, não nesse caso, mas nos anos de profissão dela, de serviço dela. Aqui no Santuário mesmo, ela tem alguns clientes. E aí, por esse Brasil afora, tantos outros. E agora, mais de 1000. O número que a gente tem em Brotas não é o número de 600, e sim um número que já beira 1 milhar, 1.000. Então tudo isso a gente vai conversar, vai poder ter um pouquinho mais de reflexão a respeito do que está acontecendo e de como cada um de nós contribui com tudo isso. Algumas vezes eu noto que a gente tem muita misericórdia e compaixão por um mestre animal que está doente. Mas por que a gente não tem essa mesma compaixão e misericórdia quando a gente sabe que eles estão morrendo saudáveis? Não faz sentido. A gente vai abordar esses paradoxos e aspectos práticos também, como o que está acontecendo juridicamente e qual é o próximo passo e como ajudar. Então vamos aqui com tudo isso. Deixa eu ver se a doutora Maria Letícia já está aqui, ela está chamá-la aqui para que ela possa estar com a gente. Eu sou muito grata pelo tempo dela, porque a doutora Maria Letícia está correndo nesses dias por onde a gente imagina que está. E ela dedicar um tempo dela para nós é algo para a gente agradecer muito. Bem-vinda, doutora Maria Letícia. Que bom, que bom. Agradeço demais por estar aqui. E sei que tem sido bastante desafiador esses dias, essas últimas horas, enfim. Então é uma grande honra poder te ouvir e poder abordar esse assunto aqui juntas, doutora Maria Letícia. Muita gratidão por tudo que você faz e por sempre estar disponível para a causa. Eu que te agradeço sempre, Paty, porque você é uma heroína, você é maravilhosa e eu sou sua fã, você sabe, né? Então eu te agradeço muito pelo espaço, por dar essa oportunidade para a gente falar. Estou muito agradecida, muito honrada de estar aqui. Imagina, querida, eu te agradeço demais e quero que você comente com a gente realmente, ou seja, porque hoje, eu até lembro, quando a gente conversou por telefone rapidamente, uma das preocupações que eu tive era que a notícia começa a circular na internet e a gente já tem o nosso presidente ensinando para nós que fake news não é uma coisa bacana. Então, ou seja, a gente tem que tomar cuidado em como colocar a informação para que ela realmente traga esclarecimento e que efetivamente a gente consiga ajudar. Porque hoje eu vejo que existem muitas frentes se mobilizando, mas efetivamente a gente precisa entender como que a gente vai ajudar. Por exemplo, aqui no Santuário, a gente está se deslocando, a nossa equipe se deslocando, o veterinário se deslocando, e o que a gente precisa é meramente o deslocamento e alguns remédios que estão sendo enviados. Agora, ali existe outra necessidade, existe a necessidade de justiça, e existe também a necessidade para a gente considerar o veganismo. Então, para começar a conversa assim, eu gostaria que você falasse um pouco para nós qual é a atual situação, o que está acontecendo em Brotas nesse momento, nessa fazenda de leite? É o seguinte, Paty, até agradeço muito o Vitor, o doutor Maurício, que estão indo para lá. A ajuda de vocês está sendo maravilhosa e muito respeitosa, porque é isso que a gente tem que entender, não é chegar lá de supetão. Primeiro vocês perguntaram o que a gente precisava, tiveram esse cuidado, porque é isso, já está acontecendo um trabalho lá, e aí se o pessoal invade é difícil, né? Atrapalha.
por mais bem intencionados que sejam, a gente precisa de calma nessa hora, né? Então, Exatamente. o que aconteceu, a situação agora dos animais é a seguinte, elas estão na fazenda ainda, Uhum. mas nós conseguimos uma ordem judicial para que os ativistas possam entrar lá e começar a cuidar dessas búfalas, que não fizeram a contagem exata ainda delas, mas é por volta de 1.000 animais. Era uma fazenda de leite de búfala, né, de mussarela de búfala, que o cara explorava essas búfalas para produção de leite e queijo. Então ele tinha bastante animais lá, né? Era uma fazenda, é uma fazenda de exploração. Então, agora a situação delas é que elas estão recebendo os primeiros cuidados, e aí agora os ativistas vão começar a chegar lá para cuidar desses animais com veterinários. Já tem veterinários lá, mas precisa de mais Sim, veterinários, são claro, muitos claro, animais, né? claro. Então a situação agora é o seguinte: nós temos uma liminar que permite, que determina a entrada do pessoal para entrar lá para cuidar das búfalas, e a fazenda é obrigada a fornecer tudo que vocês precisarem para isso, sob pena de multa de R$ 3.000 por dia. É importante dizer que um grupo se formou de trabalho para isso, então eu não fiz nada sozinha. Existe um grupo de advogadas lá atuando. Quem começou essa história, na verdade, foi a doutora Antília Reis, Uhum. que é uma advogada super experiente na causa animal. Ela teve à frente do Instituto Royal, ela é super experiente. Ela e a Adriana Greco, que também estava no Royal e elas são super amigas, elas se sensibilizaram com a denúncia que o Alex Parente fez. O Alex Parente é um ativista lá de Brotas que viu essas búfalas definhando e resolveu tomar uma atitude. Ele fez um post na internet pedindo ajuda. A Antília viu, com uma advogada experiente animalista que ela me procurou, ela e a Adriana pegaram o carro, foram direto para Brotas, de São Bernardo, elas foram para Brotas, Sim. e aí elas foram ligando para mim e para outras advogadas para a gente montar um grupo, conseguir uma liminar. Por quê? Porque o Alex não estava conseguindo entrar na fazenda para ajudar as búfalas. O que acontece foi o seguinte: como o fazendeiro arrendou essa fazenda para soja, é Nossa. provável que as búfalas, vai vendo, é provável que as búfalas não sejam mais a fonte de renda dele. Elas não servem mais para nada. É provável, tá? Eu não falei com o fazendeiro, então, mas Sim, tudo indica que é isso. sim, 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 sim. Como não é? Porque aí as búfalas não serviam mais, o que ele fez? Ele deixou definhando e pegou o pasto onde elas se alimentavam e arrendou para soja. Entendeu? E aí deixa definhando, deixa morrer, porque é mais barato fazer isso. Nossa. É, Então, nossa, sim. é Por muito favor. triste, né, a gente ver o ser humano agindo dessa forma, né, Sim, Paty? sim. E aí, o Agora, que não posso aconteceu? deixar de comentar, desculpa pela interrupção, quando a gente fala, é muito comum numa situação dessa, a gente realmente olhar para o fazendeiro e se fosse na Idade Média, a gente queimaria ele em praça pública ou colocaria as partes dele espalhadas em norte, sul, leste, oeste. Mas eu Uhum, gostaria de lembrar que o fazendeiro vende o que existe demanda no mercado. Então, isso, enquanto a gente não considerar o veganismo, a gente vai continuar tendo que encarar situações como essas, porque existe é, maus tratos mesmo quando elas não estão definhando. Então, só quero deixar isso aqui, porque outra vez, o fazendeiro, sem dúvida, ele precisa ser indiciado, ele precisa ser cobrado disso judicialmente, ele precisa de alguma forma, se retratar com esses mestres animais, inclusive sob pena de multa, como você colocou, doutora Maria Letícia. Mas existe também uma lição de casa para todos nós, para que a gente consiga entender o que está acontecendo e a nossa participação nisso. Então, com enfim, certeza. desculpa, prossiga. Perdão. Nem precisa pedir desculpa, porque foi essencial isso que você falou, Paty. É essencial que a gente assuma a nossa culpa em tudo isso. Porque se a gente gosta dos animais, não tem sentido patrocinar, financiar as pessoas que fazem isso. Porque você falou muito certo.
não é agora que elas estavam sofrendo maus tratos, elas estão sofrendo maus tratos há muitos anos, porque a exploração em si já é maus tratos. Exato. Né? E eu preciso falar que o doutor Sérgio foi junto com a Antília e com a Dri para Brotas, que ele ajudou muito também, é um cara muito bacana. E aí, é um criminalista e a gente precisava de um criminalista nessa hora. Bom, então ele fez isso. O Alex Parente, que é um ativista de Brotas e age sozinho na solidão que você já conhece, Paty, a gente já, né? Ele denunciou isso na internet, a Antília viu, se sensibilizou, catou o carro, foi para Brotas. Formou-se um grupo de advogadas, ela me chamou para eu dar consultoria para as advogadas que são mais novas na causa, não têm tanta experiência. Enquanto a gente... E aí as meninas escreveram uma ação, eu dei uma consultoria rápida, liguei para o delegado, cada um fez uma coisa, né? E elas protocolaram. E aí, Paty, aconteceu uma coisa que eu achei tão legal, porque essas autoridades, o delegado, o prefeito, o secretário de Agricultura, o juiz, eles não estavam querendo muito se meter nessa história. Tava todo mundo meio... O delegado queria fazer alguma coisa, mas ele tava intimidado pelo fazendeiro, pelo nome do fazendeiro na cidade. Isso é muito importante a gente dizer. Às vezes a autoridade não toma uma providência com relação aos animais porque ele está intimidado. Quando ele viu a movimentação, e eu falei para ele até numa conversa, que eu falei, olha, tem uma equipe de pessoas, não sou eu, não é a Antília, não é o Sérgio e a Adriana, tem uma equipe trabalhando. Exato. E aí a Antília colocou ele para falar com duas delegadas que são da causa animal e as meninas encorajaram ele foi se encorajando e a coisa foi tomando um vulto. Então a gente vê que essa corrente do bem, ela encoraja, porque eles estavam encolhidos pelo mal, sabe assim? Sim. O juiz é muito novo, é novinho, tem 20 e poucos anos. Então assim, era tudo meio... Eles estavam querendo fazer, mas eles estavam intimidados. E aí, quando eles foram vendo toda essa movimentação de amor e vendo que a gente é voluntário, que ninguém tem obrigação de nada, nem o Alex, e a gente muda toda a nossa vida por eles, eu acho que isso dá um ânimo. E o que aconteceu? Acabou acontecendo o seguinte, acabou acontecendo o impossível, porque a gente viu esse fazendeiro ser preso hoje. Ele foi embora de camburão da fazenda. Você entendeu? Coisa que eu nunca tinha visto na minha vida um fazendeiro que tem nome, que é poderoso, e ir embora num camburão, responder processo penal, porque parece que eles querem, eles não vão, ele não foi detido na delegacia e depois solto, eles querem manter a prisão do cara. E como ele foi enquadrado, doutora Maria Letícia? Só uma curiosidade, porque pelo que a gente sabe, ou seja, ter uma fazenda de leite é normal dentro da anormalidade que a nossa sociedade se transformou. Então, ou seja, sempre a gente fala a respeito disso, né? Ou seja, como é que a gente diz que é maus tratos agora, sendo que já era maus tratos antes? Ou seja, como que vocês conseguiram essa façanha? Porque eu acho importante dizer isso porque tem tantos outros casos. A gente aqui na região, a gente conhece dezenas de fazendas de leite e que elas estão nesse momento explorando e nesse momento com maus tratos. É óbvio que porque não existe uma visibilidade, não existe como a gente enquadrar. Então, é uma curiosidade para a gente aprender também qual foi o enquadramento na justiça para que ele fosse preso hoje. E glória a Deus que vocês fizeram isso e que vocês como equipe, que depois eu quero comentar também esse lugar da gente trabalhar em união, porque o movimento precisa dessa força. Sim, vamos falar sobre isso que é importante. O Paty, a gente conseguiu, porque assim, ele extrapolou as normas. Lembra que eu falei para você? Quando extrapola as normas técnicas de criação, aí ele está cometendo maus tratos. Deixar o animal definhando de fome porque é mais barato para ele, não está escrito que é legal em nenhuma norma de agropecuária, da Embrapa, do MAPA, de nada. Então, como ele extrapolou, era uma crueldade muito grande, muito além do que ele já estava cometendo e era legalizado, então a gente conseguiu argumentar dessa forma. Ele extrapolou os maus tratos, né? Mas uma coisa importante é que a gente não pegou isso como foco. Ai, que gracinha. É que eles estão aqui conversando também, no meio de tudo. Peraí. Desculpa, é ela que está conversando com você agora. Perdão, fala. Eu adoro.
É porque ela sabe que eu amo ela. Ai, que linda. Eu adoro ela, Paty. Tá te cumprimentando, tá com Tá saudade, me tá falando pra você vir logo convencendo. pra cá. Muito linda ela. Então, o que a gente fez? A gente não pegou isso como foco, na verdade. O foco foi a crueldade deliberada do cara. Sabe assim? Essa crueldade é tão deliberada que ela nem precisou extrapolar nada, era visível ali, né? Então, as autoridades se sensibilizaram com as fotos, com a narrativa, com os vídeos, né? Que foi mais ou menos, o que mais ou menos acontece em todos os casos, viu, Paty? Geralmente, quando a gente mostra a realidade da coisa, se a autoridade tem um pouco de sensibilidade no coração, ela dá a liminar que a gente pede, sabe? Sim, sim. É que é muito difícil porque eles não querem nem ver. Então, como a Antília foi despachar pessoalmente, é o que eu falo sempre na causa, gente. Nós temos que despachar pessoalmente. Porque se a gente despacha de longe, os caras não querem nem ver, eles não lêem, eles não querem tomar contato. Mas quando você mostra na cara, ó, tá acontecendo isso, o delegado ficou com vontade de chorar quando ele viu as fotos. Então, a gente precisa, nesse momento, despachar pessoalmente com a autoridade, porque aí a gente sensibiliza. As pessoas fogem dessa realidade, né, Paty? Porque Exato, eles não querem esse pepino para eles, mas o pepino tá aí. Você exato. entendeu? O problema tá aí. Tem gente maltratando animal. Exato, e não são poucas pessoas. E E existem não muito, tem muito maltrato indireto também. E sabe, doutora Maria exato. Letícia, dentro dessa retórica toda, eu também quero manifestar aqui, que foi o que eu trouxe antes, a questão da união. Às vezes, Uhum, dentro do veganismo, a gente acaba silenciosamente colocando como se fossem campeonatos de quem é mais vegano, entende? Ou seja, e uhum, aí quem acaba passando, quem fica com essa conta para pagar é o mestre animal. Porque uhum, quando a gente não se une, imagina num movimento desse, eu lembro quando a gente conversou, eu falei, a gente quer ajudar e não sabe exatamente como o doutor Maurício está indo, eu já conversei com o doutor Maurício também, falei para ele que a forma que a gente consegue, ou seja, para ele estar lá, para ele escrever os laudos, e ele já estava disposto a isso, independente do apoio do santuário, porque ele é contratado aqui, então ele vem todos os dias, ou 3 vezes, uhum, a gente precisa, ele está aqui direto. E aí a gente liberando ele, então, para que ele possa ficar lá no tempo necessário. E ao mesmo tempo o Vitor deslocando. E a gente levando em conta, ou seja, que a gente está falando de mil mestres animais. Ou seja, uhum. qual é o santuário que a gente conhece que consegue 1.000? Qual é? Vocês já viram os esforços que a gente faz aqui quando é para resgatar e levantar um? Agora, o Alex conversou com o Vitor hoje, antes dessa live eu falei com o Vitor, porque eles, enfim, estavam conversando e acertando detalhes para amanhã. E aí o Uhum. Alex comentou que tem dezenas deitados que não levantam, e os que pararam de comer, e os que já estão mortos misturados com os vivos, e os que, ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que se não existe união nessa causa, quem vai pagar essa conta vão ser os mestres animais. Então, tudo bem a gente, de repente, não se identificar com o ativismo de uma pessoa ou de outra pessoa, mas a gente nunca esquecer que a gente não está aqui vestindo bandeira de time de santuário ou de ONG, ou do que a nossa bandeira é o mestre animal, a nossa bandeira é o veganismo. É E isso enquanto a mesmo. gente fica em atrito pessoal, a nível pessoal, a gente esquece por que a gente veio. Então, eu gostaria muito de lembrar a gente que a gente não está aqui por um santuário ou por uma ONG. O meu desejo profundo é que o serviço de um santuário não seja mais necessário, que o santuário deixe de existir. E para isso vai Sim. ter que ter muita união, porque um movimento para 1.000 mestres animais não vai ser um único santuário que vai fazer. Não vai ser uma Uhum. única advogada, como a doutora Maria Letícia está comentando, não vai ser uma única pessoa da justiça pública. É quase um motim, é um motim consciencial para despertar Sim. alguma coisa nas pessoas, para que a gente faça diferente. Doutora Maria Letícia, dentro disso também existe bastante também desejo de ajudar. E como eu comentei, aqui no santuário a gente contabilizou os remédios que a gente está levando, está em torno de R$ 2.000. A gente vai se deslocar em aproximadamente 1.000 quilômetros de gasolina e é o que a gente está pedindo para se deslocar e prestar o serviço de estar lá. Porque a gente não pode Uhum. tirar dos que estão aqui para dar para os que estão lá. Mas eu entendo Sim. que o Alex está lá numa linha de frente. E eu queria que você falasse um pouco de como efetivamente, ou seja, do santuário é uma parte de deslocamento e de a gente não tirar do daqui para dar para o de lá. Porque a gente não tem a gente não tem esse luxo. Agora, eu Uhum.
que o Alex está lá e o Alex está num corpo a corpo tentando. O Vitor falou com ele, falou que o que esse rapaz, o que esse moço, o que esse homem está fazendo é realmente hercúleo. Então, como é que a gente ajuda o Alex? E se alguém puder digitar aqui o arroba do Alex, porque é o Alex que está lá, porque tem muita gente envolvida, muitas frentes, e aqui a gente está falando, olha, a gente está deslocando com isso de remédio, quem está no nosso Telegram viu a lista, a gente está deslocando com isso de gasolina e a gente está alugando um carro porque o nosso carro não roda fora da cidade. É isso que a gente precisa. Agora o Alex está lá. E, eventualmente, o Alex precisa de coisas que não vão estar cobertas agora, nesse momento, pela prefeitura ou por essa ação. E ele não pode deixar de trabalhar e esses mestres animais não podem deixar de receber. Então, por gentileza, vamos colocar... Alguém perguntou aqui, a conta do santuário é só para nossa gasolina e para os medicamentos que foram tirados daqui. Só isso. E, além disso, o Alex está lá presencialmente em Brotas, acompanhando esses mestres animais. E eu queria que a doutora Maria Letícia falasse um pouquinho disso. Paty, primeiramente, o que vocês fizeram foi maravilhoso. Eu agradeço de coração. É maravilhoso o jeito que vocês ajudam. Sabe, é tão profissional e sensível, e respeitoso, e eficiente, e, portanto, eficiente, que é, assim, é um exemplo para todos nós. Então, muito obrigada, de coração. Vocês são sensacionais, vocês são mesmo. Eu não estou falando isso porque eu admiro você como pessoa, estou falando que vocês são, você e o Vitor eu admiro muito como pessoa, como casal, vocês são muito legais, mas assim, a forma como vocês trabalham é uma coisa que eu admiro profundamente. Bom, primeiramente, eu vou deixar, ó, eu vou comentar aqui o arroba da Adriana Greco, porque Perfeito. ela colocou a conta do Alex para quem quiser ajudar diretamente o Alex, tá? O Alex é um cara extremamente honesto, gente, podem ajudar, eu garanto que ele é uma graça. Ele é de uma, ó, Greco Dri. Tá? Cadê ela aqui? Peraí. Ai, peraí que eu me perdi. Peraí. Greco. Alguém colocou. Aqui a Vi colocou, eu acho. Peraí, dá uma olhada se é isso. Eu não sei, de repente ela até tá aqui. Arroba Grecodri. Grecodri, isso, é arroba Grecodri. Eu não tô conseguindo colocar ó. Aqui, ó. O máximo tá. Coloco. Isso, obrigada, porque eu não tava conseguindo apertar no perfil dela. E a conta é Onguiara, é isso? Onguiara, é. Onguiara. Então, de novo, do santuário é só o nosso deslocamento e o remédio. O Alex está ali no corpo a corpo. O Alex está virando noite. O Alex está sozinho. O Alex está emocionalmente. Esse rapaz deve ser uma fortaleza. Porque para estar no lugar que ele está, sozinho, e peitando a história que ele está peitando, sozinho, ou seja, a gente está aqui à distância e a gente pode ficar muito sensibilizado por trás de uma tela de computador, mas a gente também tem que ter humildade para ver que mesmo que a gente se emocione aqui, não é de perto a emoção de ver os mestres animais chorando, implorando para ele que está lá fisicamente um milagre e ele sem poder operar esse milagre. Então, é realmente, ou seja, é um missionário. Alguém colocou aqui, a Flávia, é um missionário. O arroba dele é Alex, ele tem uma dobradinha de P, eu não sei quem... dobradinha de X. É uma dobradinha de X, na verdade. Eu vou colocar... ponto 40. Isso, a Mai Nutriveg colocou aqui, ó. Isso, a Jennifer também colocou aqui, ó. Coloquei aqui. Maravilha. Então, ótimo. Então, vamos lá. O que o Alex está fazendo hoje lá? Ou seja, depois dessa minha introdução, que você está mais envolvido, o que o Alex está fazendo? Que hoje, quando o Vitor falou com ele, ele estava na delegacia, por exemplo. Ele estava na delegacia, porque ele estava prestando o depoimento dele. Porque agora o delegado está juntando o máximo de provas para ele fazer o relatório dele, para ele mandar para o promotor começar a ação penal contra os responsáveis. Porque o que a gente tem que lembrar aqui, para quem não é advogado, é o seguinte: o crime ambiental ele enseja 3 tipos de penalidade, de responsabilização: a civil, a penal e a administrativa. Nós pegamos na civil, que nós conseguimos aí a liminar, estamos tentando bloquear a conta do cara para ter bastante dinheiro. Não sei se vamos conseguir, mas estamos tentando dinheiro, né, do próprio criminoso, suposto criminoso, né, não posso ainda falar porque não foi condenado, mas
Eu, eu do responsável. defendo, for para delegacia. Eu quase Sempre, demitida sempre da defendo delegacia depois, você. doutora Marília Dias. Então, a gente conseguir bloquear um dinheiro bom, né, da conta dele, para ele pagar, porque ele tem que pagar a manutenção desses animais até esses animais morrerem, de morte natural, né? Sim, Não morrendo de fome. Então, a gente está tentando isso, tá? Na esfera civil, ele é responsável, existe isso na lei, nós estamos tentando fazer cumprir a lei. E na parte penal, então, o Alex estava na delegacia para, né, dar todo o depoimento dele. E o Alex passou o dia lá na fazenda, desde de manhã ele está lá. Agora ele foi para a ONG dele, porque ele tem os animais dele para cuidar também. Então ele está na ONG dele agora, mas hoje ele já cuidou, ele já conseguiu entrar ali na fazenda. Também ele tem recebido, porque assim, a gente também passou o dia inteiro recebendo muita mensagem, né? Então ele também respondeu bastante sim. mensagens de gente que quer ajudar, como que ajuda. Mas para quem quer ajudar, é importante falar isso. Gente, doação. Se você não é ativista, né, não entende de búfalo, nada, então doe pro Alex. Ele vai precisar muito desse dinheiro, sabe? Se você consegue doar alguma coisa, por favor, doe, porque até a gente conseguir o dinheiro do responsável, demora um pouco. A gente tem que fazer petição, tem que protocolar. Então, essa coisa é meio burocrática. Enquanto isso, ele precisa de muita ajuda. Quem quer ser voluntário, procura o Alex ou a Adri Greco, porque eles estão organizando isso, né? Quem me conhece, quem já é meu amigo que nem você, Paty, me Aham. procura, normal que eu auxilio, oriento. Mas o pessoal que quer, que eu não conheço, que não tem acesso a mim, que quer ir para lá, procura o Alex ou a Adri, que eles estão organizando isso. A Adriana também está organizando a questão das doações. Então também procurem ela para doar, porque também tem o Pix do Alex lá no perfil dela, no perfil dele, então tá fácil para ajudar. E aí, quem quiser, porque tem que fazer cerca, tem que fazer também trabalhos, né, outros. Então, quem quiser, tiver disposto a fazer recinto, sabe? Enfim, trabalhos diversos lá, procura o Alex e a Adri, que eles vão organizar tudo. Tá Agora, bom? É isso que precisa. sim, sim, eu tenho uma dúvida a respeito disso, porque basicamente, ou seja, se a gente está falando em construir recinto, a gente está falando de construir recinto dentro da fazenda do sujeito. Uhum, E, ou seja, ganhando isso na justiça, eu tenho um pouco de receio, queria que você comentasse um pouco comigo, que a gente já acompanhou vários casos juntas, né, doutora Maria? uhum, sim, E existe uma possibilidade, por exemplo, dessa lei, ou seja, desse poder público pedir a eutanásia desses mestres animais. Agora, como é que... Eu entendo que isso está fora de cogitação, porque vocês estão defendendo todo o caso, e isso faz com que esses mestres animais eventualmente estejam para adoção, o que é uma maravilha, né? Ou uhum, seja, de sim, novidade, de informação, e a gente quer isso, só que volta para aquele lugar de união, porque 1.000 mestres búfalos são realmente é um impacto gigantesco em qualquer ecossistema. Ou seja, o sim. santuário aqui não teria como receber 1.000. E eu realmente não acredito que algum santuário no mundo pudesse receber 1.000 mestras búfalas. E aí volta de Uhum. novo para a união. Então, queria que você comentasse um pouco dentro disso, ou seja, a gente vai ajudar construindo alguma coisa dentro da fazenda. A gente, ou seja, todos que queiram. Aí, ou então vão doar para que isso seja feito. Só que essa propriedade é a propriedade dele, ou mesmo que não seja dele, é de outra pessoa. E aí, o Uhum. que acontece com esse dinheiro revertido lá? Ou então o Alex está pensando de repente em alugar alguma coisa e passar essas mestras búfalas para outro lugar. Como que vai ser essa questão da adoção? Isso já está previsto no processo? Fala um pouco para a gente entender qual é a chance que esses mestres animais têm. Porque eu já entendi que o criminoso, perdão, o fazendeiro já foi indiciado. Agora, Uhum. como que a gente vai em relação à vida de mestres animais? Por gentileza. Então, o lance é o seguinte: precisa construir, na verdade, Paty, uma cerca lá, Tá. entendeu? Então é uma cerca só que ele precisa lá nesse momento. Eu acho que é uma coisa até meio provisória para ele separar as búfalas de outros animais. Eu não entendi exatamente o que ele vai fazer, mas é necessária essa cerca. Tá. Na liminar está escrito o seguinte:
A fazenda, ela tem que disponibilizar tudo que ele precisar para cuidar desses animais num primeiro momento. Então, o espaço, eles têm que ceder o espaço, né? Nós estamos vendo se a gente consegue a sede para fazer um alojamento, porque a sede não é usada, né? Eles não usam, então a sede está meio que abandonada para fazer um alojamento para os ativistas. Vamos ver se a gente consegue isso. Mas o plano é o seguinte: a prefeitura de Brotas, ela cedeu um espaço para essas búfalas ficarem. Então, o Alex tem esse espaço que a prefeitura cedeu e a prefeitura vai ceder o transporte também. Que ótimo. Então, no primeiro momento, essas búfalas têm onde ficar. A doação, a gente vai abrir para doações quando a gente tiver realmente a tutela dos animais. Porque, por enquanto, é por isso que assim, a gente está tomando todos os cuidados para que a gente faça tudo de acordo com a ordem judicial. Então, quando o Alex tiver a tutela, que tiver tudo tranquilo, tudo bonitinho, documentado, formalizado, aí vão abrir para as doações. Porque aí vão ser doações legalizadas. Ó, a Adri tá falando aqui, ó, precisa de lona, madeira, alimento de bovino, precisa de bastante coisa. Então tem que falar com a Adri ou com o Alex, porque eles estão mais por dentro desse trabalho de campo. Eu estou mais por dentro do trabalho jurídico. Mas assim, então, aí vai abrir para as doações, porque realmente o Alex não vai poder ficar com 1.000 búfalas e tem bastante gente interessada, mas é aquele negócio, né, Paty? Tem que doar para quem entende do animal, para quem é honesto, para quem está na causa de coração. Então não é chegar lá e simplesmente pegar um búfalo inteiro, né? Você sabe muito bem disso. Quanto à questão da união, Paty, eu acho que assim, o que você falou é muito importante. Eu quero deixar claro aqui que esse trabalho só está dando certo porque o grupo é muito unido, as pessoas do grupo são generosas umas com as outras. Eu sou porta-voz do grupo. Eu não estou falando aqui porque eu sou a líder, a que faz tudo sozinha, de jeito nenhum. Eu sou apenas uma porta-voz do grupo. Eu sou apenas uma das advogadas. Então, a gente tem que ser, sabe, Paty? Eu acho que a causa não pode ser trampolim para nada. A gente tem que ver a causa. Assim, eu gostaria de não ser advogada animalista, para te falar a verdade. Eu gostaria de não estar nesse lugar. Eu só sou advogada porque os animais precisam. Exato. Você entendeu? Exato. Não é, Paty? Exato. Eu estava contando do santuário. Ou seja, o santuário, ele tem um lugar... As pessoas ficam, nossa, que encanto, que coisa maravilhosa, que coisa no sentido da situação, do carinho deles. Só que se a gente pensar no contexto mais a fundo, o santuário é um poço de tristeza. Porque aqui tem órfãos de todo tipo, tem mães que nunca viram os filhos, tem, ou seja, todo tipo de abuso que às vezes a gente não consegue nem imaginar. Então, a gente contextualizar o que é ser uma advogada animalista, o que é estar à frente de um santuário, ou de verdade, não é um contexto bonito. Então, verdadeiramente, eu também não gostaria. Só que, enquanto existe inconsciência humana, esse serviço é requerido. E para ele ser realizado, ele precisa ser realizado em união. Porque, outra vez, a gente está falando de mil. E eu quero deixar aqui, da perspectiva do santuário, quando, por exemplo, a Adri coloca aqui, e eu não sei se, de repente, doutora Maria Letícia, se você quiser abrir para que alguém também venha falar ou colocar alguém de campo, não sei. Daí você comenta comigo, por gentileza. Mas o que ela colocou aqui... que a Adri colocou, ou seja, precisava de lona e tudo isso, eu vou dar a perspectiva do santuário aqui. Quando a gente chega para resgatar numa fazenda, eu quis trazer o assunto para que a gente possa, inclusive, tirar do romance o que é um resgate. A gente entra na fazenda do jeito. E a gente entra com todos os nossos recursos, inclusive os recursos que a gente não tem, ou seja, as nossas dívidas para tentar tirar o mestre animal de lá de dentro. Então, o que acontece? Como a gente colocou, a Célide, eu acho que passando por aqui, ela falou, se perder a causa, a gente deixa toda a benfeitoria para o fazendeiro. Sim, é um fato. Porém, acontece uma outra coisa. Quando a gente está falando dessa quantidade de mestre animal que está caído, não existe forma da gente tentar levantar esses mestres animais na mão. Não existe maneira. Eles precisam do mínimo de infra para que eles, além de erguidos, eles possam se manter em pé por alguns momentos, com a esperança que eles consigam
restabelecer a saúde deles se eles forem propriamente alimentados, se eles forem propriamente medicados, suplementados, e é isso que toda essa equipe está fazendo. Então, eu queria colocar aqui esse assunto todo, que mesmo a gente correndo o risco de perder a benfeitoria que está sendo feita dentro da fazenda, a gente lembrar por que, que a gente está fazendo isso. E é para salvar o animal. Porque em braço humano, um mestre búfalo não levanta. Exatamente. Eu vi isso aí no seu santuário, Paty. A vaquinha lá, eu vi o trabalho que eles estavam tendo. Exato. Gente, não é uma brincadeira. Olha, eu sou leiga, eu sou uma pessoa, eu sou desajustada para ajudar os animais. Sempre que eu vou no santuário eu me atrapalho. E eu vi, eu posso dizer, eu vi o tanto que é, o esforço que é. Gente, é um dia, eles ficaram o dia inteiro, né, Paty? Aquele dia eles ficaram o dia inteiro para levantar a vaca. Não é brincadeira, não. E assim, o lance de perder a benfeitoria, nós nem estamos pensando nisso. O importante é os animais, gente. Depois ver benfeitoria, entendeu? A gente não está muito interessado nisso agora. A gente está interessado realmente na vida desses animais, no bem-estar desses animais. Na injustiça que é o que eles estão vivendo. Depois ver bem. Nós não podemos ter essa visão materialista, porque senão você não faz nada. Exato. Sabe, gente, ser ativista da causa é você abdicar da sua vida, sabe? Muitas vezes a gente deixa, né, Paty? A gente deixa a nossa vida de lado para cuidar desses animais, para fazer as coisas pelos animais, entendeu? A minha vida é uma loucura. Eu trabalho um pouco para ir, estou trabalhando na empresa, de repente eu paro tudo para ver as búfalas, de repente você para tudo para ver alguma coisa. Então, é uma loucura. E isso dá advogada, né? Porque do pessoal do santuário, gente, aí é dedicação 24 horas por dia. Sim, entendeu? Então, se a gente não faz isso por amor, e assim, Paty, eu não vejo sentido da gente fazer tudo isso com algum interesse pessoal. Não tem. Gente, se você tem interesse pessoal, vai trabalhar no mercado financeiro, sabe? Não vai trabalhar com animal, não faz sentido. Entendeu? Se a gente, quando você está de coração na causa, a generosidade é uma coisa natural entre nós. Eu quero mais é que todo mundo brilhe, que todo mundo faça, porque quanto mais os advogados brilharem, mais a causa brilha, mais decisão a gente consegue, entendeu? Eu quero mais é que consigam muitas decisões, sabe? Se todo mundo me esquecer, não tem problema nenhum. Ah, tá aparecendo um grupo novo de advogada e ninguém mais lembra que você existe. Ótimo, então beleza. Se elas estão conseguindo, tá bom pra mim, você entendeu? Exatamente. É esse sentido de união que a gente tem que ter, porque senão não faz sentido nenhum. Você vai largar a tua vida pra quê? Pra ficar brigando com os outros e não salvar nenhum animal? Exatamente, mas eu vejo super importante falar isso, porque outra vez, essa questão, sempre que a gente entra para resgatar, independente do número que a gente está falando, e obviamente aqui a gente está falando de uma tragédia, a gente sempre entra na fazenda do sujeito e a gente entra com o nosso recurso e eu posso contar histórias e histórias, ou seja, da gente inclusive às vezes ter que pagar o fazendeiro para ele carregar, fazer o traslado do mestre animal para nós. Ou seja, o sujeito, porque a gente não tem como provar naquele momento, ou seja, até entrar na justiça e conseguir. Então, como a doutora Maria Letícia colocou, ou seja, nesse momento, pode, sim, se a gente perder, a gente talvez vá perder o investimento que foi feito. Mas eu quis trazer isso justamente para a gente ter esse debate aqui, para a gente entender que é necessário, ainda que eventualmente se perca, ou seja, essa benfeitoria, esse lugar, isso que está sendo feito ali, para levantar o mestre animal. Quem já viu um mestre animal tentando levantar, um mestre animal de 500, 600, esses mestres animais estão o osso e o couro. Mas ainda assim são mestres animais de grande porte que podem estar com dor. E quando tentarem levantar, se os ativistas estiverem no corpo a corpo com eles, eles podem sair machucados, porque uma cabeçada de um mestre búfala fraca quebra a gente. Uhum. E tudo isso precisa estar realmente muito claro. E eu sou infinitamente grata por ver essa união, sabe, doutora Maria Letícia? Quando eu vi essa notícia, começou a rodar ontem pela manhã, enfim, ontem, em algum horário, eu falei, como a gente só consegue se unindo. Então, eu sou absolutamente agradecida por ver essa união, que eu acho também, falo por mim, obviamente não posso falar por ninguém, mas eu sinto que muitos de nós podem estar contentes vendo essa união na causa, que a gente precisa dessa união, precisa deixar tudo isso acontecer, sabe?
Sem dúvida, sem dúvida. É muito bonito mesmo. Doutora Maria É. Letícia, tem dentro disso tudo, a gente falou da adoção, falou do processo jurídico, o sujeito está preso, então, ou seja, isso Sim. é algo que. Mas ele pode pedir, recorrer para sair, aí a gente precisa de mais provas, é isso? Isso, agora começa, Paty, toda a parte de investigação penal, criminal, né, da delegacia. Então, o processo penal ele é de titularidade do promotor de justiça, então isso corre com a polícia e o promotor. O que a gente fez foi realmente um trabalho de encorajamento dessas pessoas para eles agirem como eles têm que agir. Uhum. Então, agora a ação penal vai correr. Ele pode até pagar uma fiança, entendeu? Eu não sei como que o promotor aí vai manter a prisão dele, mas ele, mesmo que ele saia, porque em tese a pessoa só pode ser presa depois da sentença penal condenatória, trânsito em julgado. Então, a gente está falando de uma prisão cautelar antes da sentença. Essa prisão ela é frágil, ela pode ser derrubada com recurso, com uma fiança, com qualquer coisa. Mas, de qualquer forma, ele vai sofrer um processo penal. Agora, na parte civil, o que a gente está querendo dele? Que ele mantenha, que ele pague a indenização e, além da indenização, ele mantenha esses animais, ele pague o Alex para manter esses animais saudáveis e felizes até todos morrerem de morte natural. É isso, basicamente é isso que a gente pede. E é o que está na lei, porque a lei fala muito, o causador do dano é quem paga. Tanto a lei ambiental quanto a lei civil, o Código Civil fala isso também. A gente só está querendo fazer a lei ser cumprida. Mas os trâmites legais são basicamente esses. Existe também a parte administrativa, que aí é com a Secretaria de Agricultura, que também está fiscalizando esses animais, que foi lá fazer a contagem, foi ver se o rebanho está vacinado, provavelmente não. Eles não têm nem condição nenhuma disso, né? Então, mas eles foram, então provavelmente ele também vai sofrer uma multa administrativa por isso. Então, essa parte administrativa é com o Estado, né, com o Poder Executivo. A gente fica com a parte civil, que é a jurídica, e o promotor e o delegado com a parte penal. Mas Paty, essa questão que você falou assim, da união e dos propósitos, eu vou repetir aqui, gente. Nós não teríamos conseguido se não tivéssemos nos unido e sido generosos uns com os outros. Nós não teríamos conseguido. Eu vou enfatizar isso. Grupo de WhatsApp de ativismo, que fica todo mundo brigando, não chega a lugar nenhum. Não dá, nós precisamos ser maduros. E eu vejo isso, eu acho que a causa está amadurecendo. A gente não pode ser um bando de gente imatura revoltada. Nós temos que ter cabeça para ter uma atuação profissional, segura, estudada, sabe? Senão não adianta, senão não dá certo. Exatamente, doutora Maria Letícia. E tem muitas mensagens, né, subliminares, como a gente falou, que nessa situação terminam vindo à tona. E é importante que a gente interiorize cada uma delas. Eu sempre fica muito forte para mim a questão de que a gente precisa quebrar esse paradoxo social, porque para quem a gente mostrar, por exemplo, quando você comentou que mostrou para o delegado e ele ficou sensibilizado com as imagens, eu noto que sempre quando o mestre animal está nessa situação, as pessoas se sensibilizam. E algumas vezes elas se sensibilizam, ironicamente, comendo uma pizza de mussarela de búfala. Então, a gente só observar a gente para que a gente não cometa a hipocrisia. Eu peço aqui humildemente, a gente, ou seja, verdadeiramente entender qual é a nossa participação. Nesse momento, no mundo inteiro, fazendas incontáveis exploram incontáveis mestras vacas, mestras bebê bubalino, incontáveis. E isso porque a gente só classifica como maus tratos quando chega numa situação como essa, como a doutora Maria Letícia explicou, ou seja, e até não extrapolar, a gente normaliza.
a gente normaliza o que é maus tratos, a gente normaliza a exploração. E isso a gente precisa observar com um pouco mais de atenção em nós. E se já está observado, a gente precisa encontrar uma forma de dar visibilidade para isso. Dar visibilidade para esse caso, e eu acho que essa é uma forma... Quantos óbitos a gente teve de ontem para hoje, doutora Maria Letícia? Acho que foram 10. 10? Preciso me certificar com o Alex, mas acho que foram 10 da madrugada. E o número de 22, qual foi? Só me recorda. Foi hoje. Foi, acho que ontem, de anteontem para ontem, acho que foram 22 búfalas que morreram. Sim. Então, só uma, ou seja, de 22 ontem, 10 hoje, a gente fica muito sensibilizado. Se a gente fizer qualquer pesquisa a respeito de uma pecuária de leite, esses números são baixos, perto de todas as vidas que se perdem diariamente para que o leite chegue à mesa dos brasileiros e de qualquer nacionalidade no mundo. Então, a gente precisa colocar as coisas em perspectiva para entender um pouco melhor e honrar esses seres. Honrar no sentido, eu não acredito que a gente parar aqui e simplesmente chorar em cima de tudo isso que está acontecendo vai resolver o problema. E eu tenho certeza, tenho no meu coração, que ninguém aqui está se relacionando com isso dessa forma. Embora a gente, assim, esteja destruído por dentro, dilacerado e chorando, sim. Mas a gente sabe que a gente vai precisar de ação, a gente vai precisar de união, a gente vai precisar de doação. Essas pessoas como o Alex, que estão ali, ou seja, dando depoimento, ele vai precisar, inclusive, de proteção, ele vai precisar de ajuda psicológica, enfim, ele vai precisar de abraço, de amigo. Então, a gente entender sempre qual é esse lugar que a gente pode contribuir de uma maneira maior. Como é que a gente honra esses seres todos? A gente lembrando que eles são representantes. Isso que está acontecendo nessa fazenda está trazendo à luz tudo o que acontece com porteiras fechadas. Só que com porteiras fechadas, a gente eventualmente não vê elas agonizando. Mas a gente sabe que antes delas agonizarem, elas viram churrasco. Por quê? Porque toda mestra vaca, ou mestra búfala, ou mestra ovelha, ou mestra cabra, quando ela não consegue mais produzir leite, ela é abatida para carne. Não existe aposentadoria para mestre animal. Então, eu chamo a atenção disso para que a gente não pense que é um caso isolado, para que a gente não pense que a gente vai agora colocar esse fazendeiro atrás das grades e a gente vai fazer justiça e a doutora Maria Letícia e a equipe dela vão cobrar para o Alex conseguir manter essas 1000 mestras búfalas e bebês ali numa área fechada e tudo vai ser resolvido. A situação é muito maior do que essa pecuária. É só a gente entender o que a dádiva que a gente está tendo de poder ter essa evidência, e dádiva no sentido de até treva serve luz, porque obviamente ninguém aqui gostaria que uma situação dessa acontecesse para que outro tivesse que despertar. Seria muito mais fácil se fosse pelo amor e que os seres não precisassem ser vítimas. Mas já que essa situação existe, eu peço aqui para que cada um assistindo essa live, que venha ouvir essa live depois, possa entender que essa pecuária é um modelo extremo que aconteceu, mas que a exploração e a morte são parte de toda a pecuária, tanto de leite quanto de corte. A lã, qualquer forma de abuso a mestre animal, termina em óbito. Exatamente, Paty. Exatamente. Você falou tudo. A crueldade explícita, ela é a ponta do iceberg. É ali, entendeu? Antes disso, já está acontecendo muita crueldade. Gente, não existe vaquinha feliz. Não existe. Toda escravidão é triste. Toda escravidão é injusta. Esses animais são escravizados. Não adianta falar que dá nome para vaca. Ai, que não sei o que, eu ponho música clássica. Meu, a vaca não quer ouvir, a búfala. Esses bichos não querem ouvir música clássica, gente. Esses bichos querem ser felizes, querem ser livres de todo esse mal. E não existe. A nossa sociedade, ela tá num nível tão baixo, Paty, que as pessoas nivelam por baixo as coisas, sabe? Então fala assim, é um mal necessário. A pessoa põe como regra o mal, entendeu? Então a regra da sociedade é o mal. Aí quando alguém faz o bem, fica tudo, nossa, tá fazendo bem. Mas o que o fazendeiro faz é normal, gente, é da vida. Gente, a crueldade não é normal, não é normal. O normal é a gente viver em amor. Entendeu? Então, assim, uma atividade em que o normal é você maltratar os outros, não tem cabimento, sabe? E isso é doença, isso é uma sociedade doente. É um mal necessário. Não existe mal necessário.
Nada que é do mal é necessário. Gente, a gente precisa do bem, da paz, do amor, É sabe? necessário, pelo amor da deusa, não o mal. Então, é pra gente ver, assim, como a gente tá cego. A pessoa fala, puxa vida, coitada da búfala. Meu, você tá comendo mussarela de búfala há quantos anos na tua vida? Você acha o quê? Que essa búfala que te forneceu a mussarela, ela tá feliz? Não está, ela tá sendo explorada. É que esse fazendeiro, ele chegou num ápice por conta da impunidade que o pecuarista tem nesse país, ele chegou num ápice que aí choca. Mas os bastidores dessa indústria são assim. Não tem diferença. Esse cara, ele não é um fazendeiro ruim, ele é um fazendeiro. Ele não Exatamente. é ruim, ele não é um fazendeiro mau. Não, ele é um fazendeiro. Qualquer fazendeiro faz isso. Porque Exato. para ele o que importa é o lucro. E animal para eles é lucro. E quando você trata um animal como lucro, você tem que objetificar esse animal. Você não pode pensar no bem-estar dele. Porque senão você não lucra. Exato. Então, assim, a gente tem que pensar em parar de financiar. A hora que a gente secar a fonte, eles param, mas depende de nós, só de nós. Não adianta ter dó e comer queijo, gente. Não adianta ter dó e comer peito de frango. Não adianta nada. Você está patrocinando, sim. Ainda que você seja um protetor de animal, ainda que você seja. Se você não está pensando em fazer a transição para o veganismo, todo o teu ativismo está indo para o ralo. Porque você tá tapando um buraco, cavando outro. Não, não tem cabimento um negócio desse, né? Exato, exato. E aí eu peço, inclusive, essa reflexão para as ONGs que são protetores dos mestres animais de pequeno porte, como de mestra Aparecida, que chegou aqui para conversar com a doutora Maria Letícia, para que a gente também não faça, por exemplo, rifas ou ensopados ou qualquer tipo de evento para beneficiar um mestre gato e um mestre cachorro com, por exemplo, uma feijoada de um mestre porco. Ou com Sim. um brigadeiro de uma mestra vaca, com uma mussarela de uma mestra búfala. A gente precisa alinhar um pouquinho mais em nós, seres humanos. E isso dá trabalho, porque o mais fácil é como a gente começou a live falando, é que a gente quer o endereço desse fazendeiro e quer ir lá falar para ele umas verdades. Isso a gente sabe fazer, apontar o dedo e culpar. E eu não estou dizendo isso para que ele saia impune. Ele tem a responsabilidade dele, mas o que eu estou colocando é que eu não sei se esse fazendeiro vai ter uma crise consciencial e mudar, mas eu sei que a gente pode. Cada um de nós que ouvindo essa live já tem algum interesse em mestres animais. Então a gente precisa partir desse princípio de tentar alinhar um pouco mais e deixar essa hipocrisia, essa esquizofrenia moral, como eu já escutei, realmente não fazer mais parte da nossa vida. E sabe, doutora Maria Letícia, eu também vejo importante a gente colocar aqui que dentro de tudo o que aconteceu já de ontem para hoje nesse caso, eu recebi muitas mensagens, tanto no santuário quanto no meu perfil pessoal, no meu WhatsApp, de amigos, pessoas próximas, de pessoas absolutamente indignadas, bravas, deprimidas, chorando. Então, eu só quero deixar aqui a minha gratidão por cada ser que está indignado, por cada ser que está chorando, por cada ser que está em crise por viver nesse mundo, por cada ser que foi provocado em lugares que sozinho não iria ao ver essa realidade. Eu agradeço. Porque o que eu tenho visto no mundo são pessoas que não se importam. Então, cada vez que eu vejo a indignação, cada vez que eu vejo pessoas se unindo para lutar, cada vez que eu vejo pessoas querendo doar para quem quer que seja, para que o mal termine, para que esse sistema de crença ultrapassado, onde o mal seria necessário, não habite mais os nossos corações. Cada vez que eu vejo pessoas assim, eu tenho fé na humanidade. Então, eu só queria deixar o meu agradecimento aqui por cada ser que nesse momento está em crise, triste, chorando, aos gritos, de mau humor, isolado, trancado no quarto. Porque realmente, se a gente está participando dessa sociedade, a gente vê tudo isso, e isso não provoca a gente num lugar de choro, num lugar de reação, num lugar de indignação, a gente realmente precisa contestar se a gente ainda é um ser humano. Sim. A gente chegou no ponto que a gente precisa humanizar o ser humano. Então, eu agradeço aqui por quem não precisa ser humanizado, por quem resistiu e continuou humano. Sim, sim, tem toda a razão, Paty, é isso mesmo. É isso mesmo. Todo mundo que se indignou, ainda que a pessoa coma queijo, se ela se indignou, se ela. Que ótimo, que maravilha que você está triste, que Exato. ótimo. Exato. Só falta dar um passo à frente. Porque quando você der um passo à frente,
você vai ficar menos indignado, porque você sabe que você vai estar do lado de fora dessa crueldade. E é Exato, gostoso, gente. É muito gostoso você levar uma vida limpa de exato. crueldade. Falar, meu, eu não coloquei nada de sangue dentro do meu corpo. Eu comi uma comida sem sofrimento nenhum. Eu não... Isso é uma delícia. Isso é o melhor do veganismo. É você levar uma vida mais leve, sabe? Exato. Não participar dessa cadeia de crueldade, não financiar isso é uma delícia. Então, todo mundo que se indignou, pensa nisso, porque vai fazer bem para vocês. Vão se sentir, vocês já são sensíveis, vocês já têm essa luz dentro de vocês. Exatamente. Então, é só dar um passo à frente e vocês vão ver como é gostoso. Exatamente. Aqui, ó, alguém falou que o brigadeiro vegano é mais gostoso. Eu gosto. É isso aí. Doutora Maria Letícia, dentro do caso, dentro dessa conversa toda, se tem alguma mensagem final, eu só queria recapitular aqui brevemente, ou seja, o que o santuário está pedindo é só para o deslocamento e para os remédios. Tem gente na linha de frente disso, é um trabalho em equipe. A Adri Greco está aqui nessa live, eu já vi ela rodando aqui em alguns comentários, ela até comentou que ela não tem fé na humanidade, mas nos indivíduos. E eu lembrei de um filósofo, Dri, que fala que o homem é bom, mas os homens são maus. Ou seja, me lembra um pouco isso que você está dizendo. Ou seja, no indivíduo a gente realmente consegue ter esperança. Enfim, filosofia Uhum. à parte, a Dri está liderando, a Maria Letícia comentou, a questão do voluntariado, gente que está realmente disposto dessa força braçal. Além de força braçal, precisa sim de doação financeira para essas pessoas, porque até a liberação da justiça acontecer, essas pessoas que vão fazer. E as doações estão centralizadas para a causa como um todo, não no deslocamento do santuário e do que a gente está levando daqui, da causa como um todo, no Pix do CNPJ do Alex. E é importante a gente falar isso, porque senão a gente vê um tanto de arrecadação e a gente não sabe mais para onde está indo. E a gente precisa, como ONG, dentro dessa união, também manter a credibilidade das ONGs. Não adianta todo mundo sair arrecadando, ou todo mundo falar, é para as mestras búfalas de Brotas, e daí começa a pedir dinheiro para... E quem tem mais alcance, sendo que é o Alex que está lá. Então, centralizem as doações no Alex, que é quem a doutora Maria Letícia está, inclusive, dando voto aqui de idoneidade do trabalho, do serviço que ele realiza. Do santuário, que a gente está pedindo é o deslocamento das pessoas, porque o nosso veterinário está indo até lá para ajudar o doutor Maurício, para ajudar também dentro do que são os laudos de maus tratos. Está indo até lá para pronto-socorro. O Vitor também está se deslocando e o Diogo junto com ele amanhã, um ativista, amigo nosso. Então, é isso. Então, essa é uma... A gente precisa ajudar quem está na linha de frente. Doutora Maria Letícia, eu não sei se tem mais alguma coisa. Obviamente, minha gratidão por todo esse coletivo maravilhoso que está aí mudando a vida de incontáveis seres, porque não são só esses, é tudo e para onde reverbera. Uhum, sim. Eu que te agradeço. Você faz parte dessa união, Pati. O Vitor também, o Dr. Maurício, o Diogo também. Eu só tenho a agradecer. Eu queria dizer para todo mundo que o trabalho não termina aqui. Depois que a gente conseguir fechar o jurídico, gente, o Alex ele vai ficar pro resto da vida cuidando dessas búfalas. Então a gente não pode esquecer isso. A gente não pode nunca esquecer o santuário, o Vale da Rainha, o Alex, o Terra dos Bichos, todos os santuários que são idôneos nesse país, e quase todos são mesmo. É muito raro eu ouvir falar de alguém que não seja. Então, assim, a comoção acaba, mas o santuário está lá. Exato. Então, eu queria fazer um apelo aqui para todo mundo. Se você quer ajudar, ajudem os santuários, sabe? Os santuários precisam muito, porque são eles que salvam essas vidas. A gente só consegue resgatar e consegue eliminar e consegue resgatar, mas quem fica para sempre com essa responsabilidade de manutenção dessas vidas e de uma maneira digna são os santuários. Então eu quero fazer um apelo aqui para a gente valorizar os santuários, lutar pelos santuários e ajudar os santuários. É isso que Agradeço, eu tenho que dizer. agradeço muito, porque é válido lembrar aqui também que esses mestres animais vivem, às vezes, 30 anos depois do resgate. Às vezes, a gente tem resgates muito tristes que passam só alguns meses com a gente por causa do estado de saúde. Mas, por exemplo, as bebês que estão ali provavelmente tenham uma chance de vida digna, se elas forem tratadas. A manutenção delas, inclusive, até nesse momento, para levantar, para cuidar,
é de uma outra forma. Ou seja, a gente não sabe quantos vão conseguir ser salvos, vamos torcer, ou seja, que com comida elas mesmas tenham forças para se levantar. Mas a gente lembrar que depois desse dia, daqui 10 anos, quem vai se lembrar dessa live? Só que alguém está dando esse mestre animal que foi resgatado na live de hoje. Exatamente. Não pode esquecer que isso está acontecendo por todo o Brasil e por todo mundo e a gente precisa sempre trazer isso. Ninguém está fazendo carreira ou fama em cima de mestre animal. A gente está dispondo da nossa vida e eu falo com propriedade do topo da vida que fica dentro do armário, das dores que ficam dentro do bolso, dores pessoais, para a gente estar nesse campo de batalha servindo todos os dias. Então, agradeço muito por lembrar tudo isso e, de novo, a respeito de todos os santuários. Sim, Paty, é bom lembrar sempre, gente, quem tem santuário são pessoas como a gente. Sim. Eles simplesmente estão fazendo uma coisa que não tem, eles não têm obrigação nenhuma de fazer o que eles estão fazendo. São cidadãos que têm direito a ter uma vida legal, a ter férias na praia, a ter um sonho pessoal, e eles estão abdicando disso por quê? Porque a sociedade não está cumprindo o seu papel ético. E aí, algumas pessoas que são mais sensíveis estão pagando por isso com a própria vida pessoal. Então, eu acho mais do que justo que a gente que está aqui na nossa casa, que não está ali no meio dos animais tendo que cuidar todos os dias, eu não falo isso como um fardo, porque ter a companhia dos animais é a coisa mais linda do mundo. Mas a gente tem que entender que existe também um lado nessa história de abdicação, né? Então, a gente, nós que não somos do santuário, eu acho que a nossa obrigação é ajudar como coletivo. Num coletivo, cada um tem um papel. E o nosso papel é ajudar. Porque nós temos culpa nisso. Nós somos a sociedade, a gente tem culpa nisso. Então, enquanto uns estão assumindo essas vidas, não tem nada demais a gente ajudar, porque a gente faz parte disso também. Então, eu queria pedir isso para todo mundo lembrar disso, entendeu? O ativista, ele não é um doido que não tem nada para fazer, muito pelo contrário. O que acontece com o ativista é que o ativista ele tem uma sensibilidade que ele não consegue ficar parado diante da crueldade. E isso impulsiona, esse amor impulsiona a gente. Então, é isso que eu queria dizer. Pensem nos santuários com carinho, ajudem com alegria, porque vocês vão estar ajudando um monte de animal maravilhoso e vocês vão estar contribuindo por um mundo muito melhor, porque essa ajuda, ela impulsiona uma energia do bem tão grande que isso vai contagiando, até um dia que a gente vai chegar num mundo ideal. Exatamente. Né? Exatamente. É isso. Doutora Maria Edith, eu vou colocar aqui, obviamente, o teu contato, eu peço para todas as pessoas nessa live que possam ouvir essa live depois, sigam o teu conteúdo. E eu gostaria também de só lembrar que você também, você é advogada, coloca tudo isso, mas você dentro disso tudo é voluntária também, como é voluntária do santuário, ou seja, e no meio de tudo ela ainda consegue ter uma empresa de manteiga vegana. Eu não sei como é, eu não consigo fazer almoço para as pessoas daqui, e ela consegue fazer tudo isso e ainda enfim. Fala só deixar o arroba depois para as pessoas apoiarem você também, porque não é que você está ganhando esses casos e sendo uma advogada milionária, ou seja, você também está. Então, como é que a gente consegue apoiar você também? Tudo tem o teu perfil, tem a Gaave Animalista, não é isso? Isso, o GAAV, que é o coletivo de advogadas, né? Um coletivo de advogadas animalistas, né? Uma ajuda a outra. Quem quiser entrar para o GAAV também me procura. Eu tenho a Butterfly, que é uma empresa de manteiga vegana, e o meu perfil pessoal de advogada. Então, assim, eu queria dizer que eu não ganho um tostão com a causa animal. Eu não quero ganhar também. Eu só trabalho voluntariamente. Eu não vou ganhar nenhum dinheiro com isso, porque não faria o menor sentido, porque, como eu falo, os meus clientes, o meu cliente não é o ativista, o meu cliente é o animal. Então, eu estou advogando para essas búfalas, elas não têm dinheiro para me pagar. E eu nunca vou cobrar de uma ONG, porque eu sei que se eu cobrar da Paty, ela vai ter que tirar o dinheiro da ração dos animais dela para me pagar. Eu não tenho coragem de fazer isso. Então, eu não ganho dinheiro com a causa, eu só ganho fama, e ganhar fama é terrível, porque Exato.
porque eu te ligo. É terrível porque eu ligo para ela. Cada resgate, a gente está plantado na estrada, sendo perseguido. Daí a gente liga para ela e fala, doutora Maria Letícia, a gente está perseguido e está com 2 mestres animais na carreta. Pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Então, é terrível ganhar. Olha, eu vou falar, eu adoraria viver de vento, porque assim, eu adoro quando vocês me ligam, porque assim, é uma coisa que assim, me deixa em contato com vocês, eu sei que eu estou ajudando a salvar um animal, isso é muito gratificante, sabe? Mas como eu não vivo de vento, eu tenho que ter a empresa, né? Então, a vida é uma loucura, Paty. Hoje, meu dia, se eu te falar que eu tô assim, eu não sei como é que esse telefone tá funcionando ainda, sabe? É uma loucura. Eu fiquei na estrada, eu fico na estrada escrevendo petição, eu fico na estrada respondendo, falando com vocês. Eu tava vindo para São Paulo hoje ver o arranjo do meu cabelo, porque eu vou casar daqui a um mês. E eu nem sei ainda o que eu vou fazer no meu cabelo, você entendeu? Porque não dá tempo de eu pensar. Exatamente. Você vai entrar, ou quero que seja com uma mestra búfala ao lado, e vão estar todos eles abençoando, ou seja, essa união, porque é isso que a gente deseja, doutora. Ai, muito obrigada. O serviço que você está fazendo é incrível e eu deixo aqui verdadeiramente, ou seja, para as pessoas também colaborarem com isso, porque ninguém está ganhando dinheiro para fazer esse trabalho e a gente precisa colaborar entre a gente. Então, eu faço aqui abertamente esse chamado para que a gente conheça essa manteiga que é vegana e que também ajuda as pessoas e que a gente consiga entender que o que a gente está falando aqui é de veganismo, gente. A gente precisa considerar o veganismo. E para considerar o veganismo, existem muitas formas que a gente pode ajudar. A gente pode ajudar num resgate, a gente pode ajudar num santuário, a gente pode ajudar uma empresa vegana para continuar favorecendo produtos para que eles cheguem na mesa de pessoas que ainda têm o apego ao sabor. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer. O que a gente não pode fazer é simplesmente ficar chorando, deprimido, escondido no quarto. A gente precisa ir à luta. E esse é o convite que eu deixo aqui. Vá à luta na tua mesa, vá à luta com o teu garfo, vá à luta com a tua faca, vá à luta com a tua coragem, vá à luta mesmo com o teu medo, vá à luta mesmo com a tua insegurança, mas por amor. Não, a gente não pode se intimidar, a gente não pode desistir. Exatamente, maravilhoso. Ai, eu que te agradeço, adoro, eu sempre aprendo com você, eu adoro estar em contato com vocês. E eu adoro quando vocês me ligam, me dão a chance de advogar para esse santuário, que isso para mim é muito gratificante. Então, muito obrigada, Paty. Obrigada pela sua amizade. Obrigada pela amizade do Vitor. Obrigada por tudo que vocês fazem. Para mim, eu adoro. Eu me sinto em casa. Eu vou no seu santuário, eu me sinto em casa e eu te peço desculpa porque eu nunca consigo ajudar os animais. Eu sempre saio com um pouco de culpa, porque eu nunca consigo ajudar os animais do jeito que eu quero, porque eu fico meio com medo de fazer alguma coisa errada e eu fico olhando, sabe? Eu até queria te dizer isso. Recepção. Ele disse, venha quando você quiser, que daí aos pouquinhos a gente vai aprendendo mais deles também, servindo mais e mais, e você já faz um monte por eles. E a gente é muito grato por isso. Muito grata. Ah, eu que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo. Então, querida, eu vou terminar aqui com o mantra, que é a característica nossa aqui. Depois, no final, eu vou deixar esses arrobas, ou seja, o arroba da Dri, que está responsável pelo voluntariado, do Alex, que está centralizando as doações, da doutora Maria Letícia, que está como porta-voz jurídica do movimento, e também da manteiga vegana dela, para a gente colaborar, já que outra vez, existem muitas formas de contribuir, como a gente falou. Obrigada, Paty. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe vocês, viu? Sororidade. Isso mesmo. Muito obrigada. Gratidão, queridos. Gratidão a todos que estiveram aqui. Vim aqui para saudar a força feminina, essa força delicada, mãe que nos ensina. A onça arranhou, balançou a terra, a mesma onça roncou, perfumou a mata. Viva a força feminina desse coletivo de advogadas fazendo a diferença e a força feminina em homens e mulheres
para que a gente possa vencer os danos do patriarcado e restabelecer as duas forças equânimes, operando como potência pelo bem de todos. Grata, querida. Um beijo. Beijo, querida. Boa noite para vocês. Boa noite para todos.